meu nome é Thaís, sou técnica de formação no Instituto Fazendo História e hoje estou aqui na cidade de Guarulhos para mais um ciclo de oficinas em parceria com o Condeca. E a oficina deste mês tem o tema de o racismo no contexto de acolhimento. Bom, hoje a nossa oficina é sobre racismo no contexto dos serviços de acolhimento. E quero agradecer, em nome do Instituto Fazendo História, as nossas convidadas. Muito obrigada por terem aceitado esse convite. É uma honra tê-las aqui conosco hoje. Vou apresentá-las. Nossa primeira convidada é a Maria Ribeiro. A Maria Ribeiro é cientista social pela PUC São Paulo, mestre pela PUC São Paulo e doutora pela PUC São Paulo e pela Paris Diderot, em comunicação e semiótica. É professora no programa de pós-graduação em humanidades, direitos e outras legitimidades pela USP e analista de formação do Instituto Ama Psique e Negritude. E também a Carla França Ferreira Rosa. A Carla é psicóloga com atuação na área clínica e social, especialista em saúde da família, educadora social, tem ampla experiência em formações para profissionais de equipamentos sociais e instituições de ensino, facilitação de grupos em diversas instituições da área social, educacional e profissional. Boa oficina a todos. Vou pedir para vocês se sentarem aqui. Bom dia a todas as pessoas. Quero agradecer, primeiramente, a presença de todas que se dispuseram a vir para nos escutar. Agradecer também a Carla pelo encontro e ao Instituto Fazendo História, né, nas figuras da Thaís e da Aline, por esse contato. Nós vamos começar essa conversa, que é uma conversa que vai se ocupar com os marcadores sociais da diferença. Fundamentalmente, os marcadores sociais da diferença, eles se caracterizam por tudo aquilo que antecipa o sujeito para além da vontade do sujeito. Então, são marcadores sociais da diferença, por exemplo, a raça, o gênero, compleição física, neurotipia, classe social, território. Né? Território é um marcador social da diferença importante, porque uma pesquisa... Eu vou falar de várias referências, e eu não vou me lembrar da fonte de todas, mas me comprometo e depois em compartilhar com Thaisa e a Aline para que elas possam repassar para vocês. Mas uma pesquisa recente demonstrou, por exemplo, que a diferença da expectativa de vida entre as pessoas que moram no Jardim Ângela e as pessoas que moram no Jardim Paulista pode chegar a 23 anos de idade. Né? Por isso, é evidente que quando a gente olha para esse território, há um recorte de classe, mas há um recorte de raça bastante importante. Então, a nossa conversa ao longo do dia vai girar em torno disso. Antes, eu quero abrir o nosso encontro falando não só e não apenas da tragédia, que é essa dimensão diagnóstica que pode ser reconhecida em quaisquer estatísticas, mas falando também sobre o enfrentamento. Então, a gente vai assistir a um vídeo de 9 minutos e depois eu retomo a palavra. Tá bem? Obrigada. Nós vamos falar também, para além dos marcadores sociais da diferença, dentro dessa proposta de pensar o racismo no acolhimento, vamos pensar o que é o nascimento de uma pessoa negra na nossa sociedade. E aí eu vou me voltar para as minhas notas, porque meu cérebro vai abrindo janelinhas e vou até cronometrar aqui, são 40 minutos, né, Thaís? Máximo. Qualquer coisa você me acena, por favor. Bom, então eu falava no início da nossa conversa sobre os marcadores sociais da diferença, que é aquilo que antecipa o sujeito para além da própria vontade do sujeito. Isso significa dizer que uma mulher negra, por exemplo, não pode circular
em quaisquer espaços sem antes ser lida como uma mulher negra. Um homem trans também não consegue circular, obrigada, Carla, em quaisquer espaços sem antes ser lido como homem trans. Então, o problema não é exatamente como essas pessoas circulam ou como elas são lidas, o problema são as condições materiais de existência que a nossa sociedade reservou para esses grupos, que nós poderíamos chamar, por exemplo, de grupos das pessoas não cêntricas. As pessoas não cêntricas são todas aquelas que orbitam ao redor da figura do homem, em primeiro lugar, branco, cisgênero, ou seja, aquela pessoa que, uma vez nascida, se identifica com a sua genitália, né? Então, cisgênero, nasci com vagina, me autodeclaro uma mulher. Nasci com pênis, me autodeclaro um homem. E que lança a mão, esse homem branco cisgênero, do próprio falo como medida para todas as coisas. Portanto, quando eu disser pessoas brancas, não estou apontando aqui as pessoas que exibem a pele branca. Estou falando de pessoas brancas filiadas com um sistema de opressão que nós chamamos de branquitude. A branquitude, ela é um privilégio que é herdado. Ele é herdado porque, no Brasil, o racismo ele é fenotípico. Por exemplo, nos Estados Unidos, o racismo é um racismo de origem. Se você é uma pessoa branca, mas os seus avós são negros, então você é considerado negro também. No Brasil, não. Existe uma leitura fenotípica pelo cabelo, a cor da pele, o nariz, o desenho do nariz, o tamanho do lábio, que são marcadores sociais da diferença que vão apontar para um grupo racial. E tendo apontado e sido identificado esse grupo racial, haverá uma série de consequências inescapáveis. Por que essas consequências? Maria, com base em que você está dizendo isso? Todos os piores índices socioeconômicos alcançam primeiro as pessoas não brancas do que as pessoas brancas. E assim é desde o século XVI, né, quando a primeira pessoa indígena sofreu contato com uma pessoa branca. Bom, todas nós que somos as pessoas orbitantes, nós somos consideradas necessariamente uma espécie de anteparo civilizatório. A gente serve de objeto para que as pessoas brancas e a branquitude possa pôr em curso e concluir o projeto do capitalismo. Né? Nós vivemos numa sociedade capitalista e como é que essa sociedade se organiza? Ela classifica e hierarquiza as pessoas à maneira de que essas pessoas tenham funções a ser cumpridas. Né? E nós, pessoas não brancas, somos consideradas, então, menos humanas do que as demais pessoas, e isso acontece já no útero das nossas mães. Aliás, mães não é o melhor termo, das nossas pessoas gestantes, porque nem toda pessoa que gesta é mãe. Ela pode ser uma barriga solidária. Se ela nasceu com uma vagina e se identifica como um homem, por exemplo, então, um homem trans, e gera um bebê no seu corpo, ela pode não se declarar a mãe do bebê, mas o pai do bebê, né? Então, eu achei importante compartilhar com vocês essa cena do nascimento, né? Esse trauma de origem. Então, quando nós ignoramos que pessoas gestantes não brancas e pessoas gestantes não cisgêneras sofrem violência obstétrica, fosse um protocolo da atenção primária à saúde, nós estamos compactuando com um trauma de origem. E aí, em 2018, eu conversava com a minha mãe, né, a senhora do vídeo, quando ela me narrou uma cena de nascimento em que apenas ela, a gestante, e o bebê eram pessoas negras. E na cena, o ginecologista obstetra branco, um homem, pediu às enfermeiras que empurrassem.
Ele dizia assim: empurrem, empurrem, empurrem. Existe uma manobra chamada manobra de Christeler, que é uma manobra considerada violenta e obsoleta pela Organização Mundial de Saúde. Mas, embora ela seja considerada dessa maneira, e a manobra de Christeler, ela consiste, então, em pressionar a região superior do útero com o objetivo de facilitar a saída do bebê. E ela é violenta porque ela aumenta os riscos de hemorragia, de deslocamento da placenta, de laceração do períneo, né, e os riscos também de morte materna. Mas ela ainda é uma manobra constante dos serviços hospitalares públicos e privados, né, que são destinados a parturientes. Então, as enfermeiras, elas se precipitaram para cima da barriga gestante quando o médico as interrompeu. Empurrem o bebê de volta para o útero. Então, diante de uma distócia, a distócia, e olha que eu fiz ciências sociais, eu não sou médica. Isso eu estudo voluntariamente. Estamos falando da classe médica, né? Existe a distócia, é qualquer coisa de errado que pode acontecer na circunstância do parto. Então, o bebê está nascendo, se ele for um bebê cefálico, está de cabeça para baixo, nascendo, existe uma distócia chamada distócia de ombros. O ombro do bebê fica preso. E aí você faz uma manobra muito simples para esse bebê continuar a sua expedição para o lado de fora do útero. Esse médico não conhecia, então a solução que ele deu é empurrar o bebê de volta para que ele pudesse fazer uma cesárea. E aí, quando eu escutei aquela cena, né, e a cena de uma criança negra em pleno estado de futuro, conduzida de volta para dentro da cavidade pélvica, eu me dei conta de que nós havíamos nos tornado, como sociedade, que nós temos autorizado a condenação desse binômio, né? A condenação do corpo que gera e desse corpo que ousa nascer. E aí, por que é que eu insisto nisso de pessoas não brancas? Como eu dizia, que é uma pergunta legítima. E o que nós sabemos, a partir dos boletins epidemiológicos, que são os documentos editados pela Secretaria de Vigilância em Saúde, e vejam, apenas em 2017, né, há 6 anos, o Ministério da Saúde, por meio da portaria 344, do dia 1º de fevereiro, adotou o critério de autodeclaração para o preenchimento do quesito raça-cor nos sistemas de informação de saúde do SUS. Ou seja, apenas em 2017, nós podemos mensurar os efeitos do racismo para a população não branca, né, podendo, então, finalmente orientar políticas públicas reconhecedoras do fato de que grupos específicos têm demandas específicas. Então, eu dizia que uma análise dos boletins epidemiológicos vão dar conta, por exemplo, de que a população branca morre, sobretudo, de acidente de trânsito. A população negra morre, sobretudo, de doenças infecto-contagiosas e homicídios. A população indígena morre, sobretudo, de doenças infecto-contagiosas e homicídio, né? Aliás, o Centro de Integração e Dados de Conhecimento para a Saúde, editado pela Fiocruz, divulgou uma pesquisa recentemente dizendo que crianças indígenas têm 14 vezes mais chance de morrer de diarreia do que crianças brancas, né? E quando nós estamos falando, por exemplo, sobre racismo no contexto da assistência ao nascimento, estamos pleiteando a humanização da assistência ao nascimento. É importante entender que humanização não significa parir na banheira, passar óleos, abraçar a árvore. A ideia de humanização tem a ver com o compartilhamento de evidências científicas.
E aí eu dizia que grupos específicos têm demandas específicas, e uma demanda específica da população negra gestante, por exemplo, é a população negra gestante tem maior prevalência de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Se caracteriza, é um quadro que se caracteriza pelo aumento súbito da pressão arterial e determina a imediata separação do binômio. Então, se uma pessoa gestante negra chega ao hospital com pressão alta, um ginecologista, uma pessoa ginecologista obstetra que conheça as prevalências de doenças da população negra, não vai dar um remédio para a pressão e mandar esta mulher para casa, né? E aí é muito importante sinalizar que, nesse sentido, muitas vezes as pessoas dizem assim, bom, existem as pessoas brancas pobres. E as pessoas brancas pobres? E eu vou dizer para vocês, com toda a segurança, que raça passa na frente. Raça sempre passa na frente. Nós temos o caso, por exemplo, da tenista Serena Williams, que quase morreu, né, na circunstância do seu primeiro parto, por conta de pré-eclâmpsia, e ela dizia para a equipe médica, eu não estou me sentindo bem. Né, na maior maternidade, o Cedars X, o nome do hospital, maior maternidade norte-americana. E ela dizia, eu estou passando mal, e as pessoas, não, você vai ficar bem. Né? E ela estava sofrendo um quadro de pré-eclâmpsia. Uma pesquisa, e já me encaminhando para o final, uma pesquisa de 2021, realizada pela George Washington University, acompanhou o nascimento de 1.800.000 bebês, tendo concluído que crianças recém-nascidas negras, assistidas por pessoas médicas negras, tiveram 3 vezes mais chances de sobreviver do que se atendida por pessoas brancas. Né? Então, esse é mais um exemplo de como a assistência médica, que em tese lida com a fisiologia, é atravessado por um marcador social da diferença, exemplo de raça. E vocês viram no Brasil como é difícil uma pessoa se tornar neonatologista, a chance de um bebê negro ter uma médica negra para recepcioná-lo, temer contar para a família que passou no vestibular, porque os estudos acarretariam queda na renda familiar. Né? Depois, quando ela diz lá do 4º ano, é porque a faculdade passou a ser integral, então ela não poderia mais trabalhar. E ela não conta aí, mas ela começa pelo presidente da República, que era o Médici. E aí tem o canhoto da presidência dizendo assim, não podemos fazer nada por você. Depois ela vai para o governador. Então, para além da tragédia, existe uma dimensão também importante, considerando que se todos os vetores da violência estão voltados para esse grupo de pessoas não cêntricas, e ainda assim nós estamos aqui, é porque nós sobrevivemos a essas sistemáticas investidas contra a nossa vida. E a nossa sobrevivência está necessariamente assentada na comunidade. Uma figura fundamental do território que vai reverter essa tragédia na assistência ao parto, por exemplo, é a figura da doula. Né? A doula é essa figura que vai levar a informação até esses territórios que são tornados vulneráveis por políticas de Estado, quase como que erguendo uma campânula de proteção, né, que permita que essas mulheres deem a vida a outras vidas, sem que isso necessariamente se torne um trauma. Então, acho que esse é um primeiro panorama, e depois nós voltamos, né, para o bate-papo. É isso? Tem 10? Tem 10? Então, espera aí, que eu fui pulando aqui.
E, bom, e se talvez haja alguma dificuldade em pensar a raça como determinante social, talvez a gente possa pensar um outro determinante social, por exemplo, que é uma categoria chamada mãe, né? Na nossa sociedade, a pessoa que cria pessoas é chamada mãe, né? E também é a mãe aquela pessoa que não encontrará nenhuma rede pública de apoio ao cuidado que ela deve, por lei, garantir para aquela pessoa recém-chegada à sua comunidade. Então, as pessoas genitoras têm responsabilidade civil pelas suas pessoas menores de idade. E esse fato já dá notícias de como a nossa sociedade se organiza, né? Eu tinha uma conversa com a Makota Cássia Kialodê, que é Makota. A Makota é um título honorífico que significa aquela que guarda o conhecimento, né? E ela ali é responsável por um quilombo em Belo Horizonte, e ela dizia, por exemplo, o seguinte, ela dizia: Maria, para nós, as pessoas quilombolas, né, no nosso território, por exemplo, eu determino que todas as casas mantenham as portas abertas. Porque se eu estou habituada a sentir cheiro de comida vindo de uma casa às 11h30 da manhã e 1h da tarde o cheiro não vem, se uma criança, se eu ouço o choro de uma criança e esse choro é persistente, todas as pessoas têm que poder entrar em todas as casas, né? Porque se esse cheiro de comida não venha, talvez aquela família não tenha comida. Se aquela criança chora e não é assistida, talvez ela precise de ajuda. Então, entre muitas comunidades negras, a lógica comunitária é uma tecnologia de sobrevivência, né? E quando eu engravidei do meu primeiro filho e tive um parto humanizado depois de assistir ao renascimento do parto, então, veja, mesmo tendo estudado e tudo mais, às 32 semanas de gestação, eu descobri que eu ia cair numa cesárea desnecessária, porque o médico, sem querer, comentou a data do nascimento. O seu filho vai nascer no dia 18. Eu falei, ué, como é que ele sabe? Né? Então, mesmo com os estudos e tudo mais, a lógica do racismo é, de fato, impedir que tudo aquilo que foi produzido sobre a saúde, em especial sobre a saúde da população negra, seja interditado como informação para esses grupos, né? Por isso, de novo, a ideia de que a comunidade ela não vai disputar a política pública, mas ela vai romper com lógicas de apartheid que são erguidas como, por exemplo, a pessoa trabalhadora da rede socioassistencial ou de saúde versus a pessoa usuária. Né? Essas antecipações vão nos ensinando que uma cadeia, se eu disser assim para vocês, homem, negro, usa boné, usa óculos escuros, tem a mão dentro do bolso. Muitas pessoas já vão, usam, está chovendo, usa um guarda-chuva, um carregador de bebê. Essa cena autorizou um agente da segurança pública a disparar tiros de fuzil contra um homem que ia buscar a sua companheira e os seus filhos no ponto de ônibus, porque o guarda-chuvas foi confundido com um fuzil e o carregador de bebê com um colete à prova de balas. Essa confusão tem nome. É a lógica antecipatória. Um homem negro circulando à noite só pode ser um bandido que deve ser combatido, né? Bom, então acho que é isso por hora, né? Obrigada, gente. Antes de eu começar a minha apresentação, eu gostaria só de ter uma dimensão aqui. Quem é assistente social? Levanta a mão para mim, por favor. Psicólogo. Tá. Educador. Gerente. Eu falei. Tá, porque tem gerente que é psicólogo, gerente que é, enfim, certo. O colega nosso ali é da vara, né?
da infância. Sua formação? Psicólogo, ótimo. Tá. Bom, eu agradeço pelo convite de hoje, pela presença de todos, todas, todes. Eu já fui técnica também, já estive no papel como formadora e supervisora. Então, eu trouxe aqui um convite para a gente poder fazer um mergulho. Vamos começar? Então, o percurso é falar um pouquinho do contexto sócio-histórico, mas vai ser todo conversado, é uma provocação. Depois nós vamos falar um pouquinho, provocando aí o papel do educador social, e, por fim, falar da criança, o adolescente e a família no SAICA. Vamos começar também com um vídeo. É um vídeo curto, por volta de 2 minutos. Tá? Alguém aqui se identificou com algum termo? Tem alguma origem conhecida, familiar, do tronco familiar, que seja dos povos indígenas? Tá. 3 pessoas aqui, ótimo. Essa narração de pegar no laço, né, de ter que se domar para caber, né, para poder existir, tudo isso aqui que a gente está trazendo é pensando um pouco lá no nosso momento, né, pensando lá atrás, as violências, enfim, tem uma série de pontos aí muito delicados quando nós ouvimos essa narração. E lembrando também que esse vídeo é do Museu da Pessoa. Quem se interessar, o Museu da Pessoa tem registros incríveis de vários pontos. Eles fizeram projetos de caminhar pelo Brasil ouvindo as pessoas que quiserem. Quem quiser também, tiver alguma pessoa mais velha na família ou quiser registrar sua história, o museu ele tem o seu espaço físico, pode também deixar registrado a sua história. E se a gente pensar um pouquinho, uma pessoa, ela fala do avô, né? Olha como está perto. Só para a gente poder se atentar, o quanto que, quando nós falamos do nosso processo sócio-histórico, a gente não está falando de tanto tempo assim, são algumas gerações. Né? Esse vídeo da ocupação é da Conceição Evaristo, é um poema, né, que ele está apresentado. Foi em 2017 que essa ocupação ocorreu. E, pensando também nas nossas origens, das pessoas não tidas como não brancas, aqui, quem tem conhecimento de ter alguma descendência negra? Levante a mão, por favor. Tá certo. Ótimo. Bom, deixei aqui, inclusive, fiquei emocionada lembrando da história da sua mãe, né, Maria? Você é hoje, né? Que lindo, que bom. O ontem, o hoje e o agora. Fiz uma linha simples, nós temos vários dados históricos, né, marcas muito interessantes e importantes, mas eu fiz 3 aqui que são bem relevantes, pensando na lei do ventre livre, na lei dos sexagenários, Lei Áurea, né, da Lei Áurea, 1888. Coloquei algumas outras informações para a gente poder justamente se aproximar da história. O meu convite é que a gente coloque justamente o corpo para poder compreender as dimensões com relação à complexidade desse tema. Então, é um convite, eu coloquei aqui dados da minha família. Também convido vocês a olhar um pouco para a família de vocês. A minha bisavó nasceu em 1893, muito próximo da Lei Áurea. Né? Não tá, minha bisa não está tão longe. A minha avó é de 1920. E aqui eu coloquei a data de nascimento da Carolina Maria de Jesus. Justamente porque, lá em 60, ela vai publicar um livro muito conhecido, que é o Quarto de Despejo, que é um livro denúncia. Ela vai falando uma série de violências. Ela dá voz a um grupo. E isso acontece em 60, bem próximo de quando meu pai nasce. Meu pai é de 61. E eu nasci em 82. Então, só para a gente poder ter um pouquinho de... olhar um pouco essa linha, fazendo o gancho com o vídeo anterior, que fala justamente de uma mulher descendente do povo indígena, contando da tua história, da própria história, dessa aproximação tão aquecida, essa memória tão aquecida. Conceição Evaristo também dá voz
a essa questão geracional. E aqui eu convido vocês para poder olhar um pouco mais e pensar, né, as reflexões. Se o ventre era livre, quem cuidava dessas crianças? Onde que essas crianças ficavam? Quem destinava os cuidados, né? Leis do sexagenário. Sabemos que a estimativa de vida, né, de um homem nessa condição da escravização, o trabalho era muito árduo, né? Então, quem conseguiria realmente, né, vivenciar essa experiência livre? Lei Áurea, então, nem vou me delongar muito. Eu coloquei aí mais para a gente poder pensar aqui também sobre... Falamos do indígena, falamos do negro, e se a gente parar um pouquinho para olhar entre nós aqui, quem tem descendente italiana, portuguesa, espanhola, japonesa? Também temos bastantes, né, pessoas aqui. Por quê? Porque nós sabemos que teve todo um processo aí de vinda, né? Bem nessa final, bem próximo ali da Lei Áurea, principalmente, comecinho do século XX. Nós temos aí, se a gente pensar aqui um pouco, né, nessa nossa troca, quem é o avô? Algumas pessoas levantaram a mão. Por exemplo, quem tem descendente italiano? Tá. Seu avô chegou mais ou menos em que época? Ou ele não é nascido, né? Se ele é italiano, ele veio mais ou menos em que época? Tá. 1951. Tá. Quem mais? Quem mais? Português, espanhol. Português, veio quando? 1920. Próximo aqui, né, dessa virada. Que mais? Outra pessoa aqui? Você? 1913. Interessante, porque aí nós temos, né, justamente nesse processo, nesse período, 1800 aqui, né, entre a Lei Áurea e a minha avó, mais ou menos. A avó dele veio um pouquinho depois, mas nós tivemos aí um movimento, a trazida, né, de imigrantes europeus, principalmente nesse período. E eu estou convocando todos a olhar aqui, né, as nossas histórias, realmente, as nossas famílias, quem somos, a partir dessa discussão racial. Pode passar. Bom, e aí ficam as perguntas, né? Como surge o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil? É uma pergunta, gostaria que vocês colaborassem para a gente construir esse encontro. Quem me ajuda? Não tinha esse nome, eu coloquei até entre aspas, né, porque isso tem a ver... Código de Menores. O que mais? Antes. Trouxe um marcador. O que mais? Como? FEBEM. O que mais? Roda dos Expostos, a Casa dos Muchachos, se a gente voltar lá atrás, né? Tá, então já entendemos aqui, surgiram alguns nomes, né, que a gente aqui faz referência quando pensa desse lugar do acolhimento, do abrigo, enfim. Dos grandes orfanatos, né, pensando na Roda dos Expostos também, um pouquinho depois. Quem é o público atendido? Se a gente foi lá na Roda dos Expostos, podemos também ver um pouquinho antes, mas quem geralmente... Qual é o público? Hoje, quem trabalha em SAICA. Vocês têm uma dimensão de quem são essas crianças, esses adolescentes, pensando em raça? Tá, então a nossa colega trouxe aqui as crianças negras. Então a gente já tem aí algumas informações sobre quem é o público atendido desse serviço. E o SAICA, ele é um serviço de alta complexidade, né? O que é isso? O que é um serviço? O que quer dizer? Todos aqui trabalham na alta complexidade? Não. Falem para mim os outros serviços que vocês, das pessoas que estão aqui, né, enfim, que não são de SAICA. Proteção básica, tá. Quem é de SAICA aqui? Tem alguém de SAICA? Tá. Ah, então tem algumas pessoas. A proteção básica já tem o básico no nome, né? Então, vocês são de qual serviço? CRAS, CREAS, que mais? Centro de... Tá.
Osses. Ok. Quem é de alta complexidade? Me ajuda aqui. O que é alta complexidade? Guilherme, você pode falar no microfone um minutinho? Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Quando o indivíduo chegou já no extremo de tudo, já que a básica e a média complexidade já não tem capacidade ali para atendê-lo. Eu sou do serviço de acolhimento masculino adulto aqui de Guarulhos. Ótimo. Vocês conseguiram ouvir o Guilherme? Então, entendemos que a alta complexidade é o último dos últimos serviços, e, por isso, é uma população que já sofreu por uma série de negligências, pensando, né, em direitos, em garantia de direitos. Né? Pode passar. São informações que parecem simples, mas é só para a gente retomar um pouco do quanto é importante pensar nessas esferas também, a básica, a média e a alta complexidade. Eu pensei em acolhimento, mas com a minha experiência de SAICA, eu acabei trazendo essa visão. Mas gostaria muito que vocês colaborassem nessa nossa troca hoje para poder também ouvir as outras experiências. Tá? E aí, depois da gente falar um pouquinho dessa alta complexidade, enfim, da origem do acolhimento, e quem é esse público, eu convido vocês para que a gente possa se olhar novamente, pensar, quem sou eu na fila do pão? Né? Coloquei aqui entre aspas, de um jeito um pouco mais coloquial. Qual a sua narrativa, pensando em história de vida? Porque quem trabalha, principalmente nessa lógica do acolhimento, é importante que ele possa se olhar também. Isso é essencial para que a gente possa, justamente, participar desse processo de reflexão e de construção. Então, de onde eu vim? Pensando no meu tronco familiar, meu território, minha cultura, minha raça, classe social, educação, gastronomia, linguagem e religião. Por que é importante? Para, quando a gente poder atender uma família, ampliar o olhar com relação a essa família. Essa família tem uma história. Né? De que território? O território de Guarulhos, como o nosso colega falou aqui, eu não sou de Guarulhos, mas cada território tem a sua especificidade. Né? Às vezes, bairros divergem. Então, estamos falando de um município que ele é grande e que ele tem, se a gente buscar um pouco, esmiuçar, informações muito interessantes com relação a como é viver, né? Estar nesse território. Então, qual é a cultura? Qual é a gastronomia? Essa família, gastronomia no sentido de culinária, né? Pensando em cultura. Se eu vejo uma família que gosta da tapioca, por exemplo, que gosta do cuscuz, né? Que informação que eu vou percebendo quando essa família, quando essa criança chega no serviço trazendo essa referência, né? A religião, por exemplo, nós temos muitos serviços que têm aí, né, a presença religiosa bem marcada e cristã, né? Pensando nesse lugar. As crianças ou os adultos precisam fazer uma oração antes da refeição, de servir a refeição ou não? Tem muitos serviços que, ainda assim, quando a gente chega para fazer supervisão, percebe que tem uma lógica dessa, que não está tão distante. Né? Então, é importante poder acessar quem está chegando. Mas, para isso, qual é a minha história? Eu convido vocês também, em um certo momento, parar um pouco para poder olhar. Quais são os meus referenciais, pensando em mim, do que me compõe? Pode passar. Aqui eu coloquei 2 frases. Né? Então, desafios na prática cotidiana, pensando nesse lugar do educador social, principalmente. Os educadores têm o dever de confrontar as parcialidades que têm moldado as práticas pedagógicas em nossa sociedade e criar novas maneiras de saber, estratégias diferentes para partilhar o conhecimento. E, segunda frase aqui, Paulo Freire: quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Então, eu coloquei aqui educador, porque a minha base de trabalho é com educadores, né, nos serviços, mas é uma provocação para todos nós que trabalhamos com acolhimento.
Então, é importante, não é à toa que eu estou fazendo essa provocação. Faz toda a diferença quando a gente se sente inserido e entende que nós estamos nesse mesmo tempo histórico. Compartilhamos pontos, outros vamos divergir, porque tem a nossa singularidade, tem o nosso tronco familiar, tem uma série de coisas que são diferentes, mas, ainda assim, é importante poder compreender o que é que eu estou vivendo, que momento histórico é esse, e os atravessamentos que ele tem, né? E aí, o segundo ponto aqui que eu gostaria de falar é sobre essa questão da autodeclaração e identidade. Então, fui costurando com vocês para poder pensar. E para, antes, poder olhar essa criança, esse adolescente, ou esse adulto que chega ao meu serviço, eu sei quem eu sou, como é que eu me autodeclaro? Que isso é parte do processo também. Hoje, hoje não, 2022, né, teve o censo do IBGE, e eles tiveram alguns treinamentos falando justamente sobre isso. Quando eu perguntar, muitas pessoas não sabem. E eu não posso induzir. Tem toda uma discussão sobre como é que nós vamos alterando os instrumentais, né, técnicos, para que a gente possa colocar essa informação com relação à raça. Isso faz diferença, isso ajuda a gente a pensar em pesquisas, por exemplo, né? É diferente. Isso é um ponto, assim, faz toda a diferença, é importante. Pensando na nossa Constituição quanto nação, pensando no que é viver uma sociedade com racismo estrutural, desconsiderar isso é desconsiderar parte do sujeito. E aí, por isso, a questão da identidade, né? Então, a autodeclaração tem tudo a ver com a identidade. Como é que eu me enxergo? E aí eu coloquei aqui também 2 falas para a gente poder engrossar aqui o nosso caldo. Nem sempre as pessoas no seu cotidiano são orgulhosas ou mesmo cientes do seu pertencimento racial e do que isso significa para a sua vida, tanto social, profissional, emocional. Independente disso ser positivo ou negativo,